Nosso mundo está repleto de palavras. Elas permeiam nossas interações diárias, sejam elas virtuais ou presenciais. Infelizmente, nem todas essas palavras são positivas e edificantes. O ato de falar mal dos outros, também conhecido como difamação ou maledicência, tornou-se quase uma norma social em muitos círculos. No entanto, à luz das Escrituras Sagradas, descobrimos que a Bíblia oferece um ensinamento claro sobre o uso responsável da linguagem e nos lembra da importância de tratar os outros com amor e respeito. Nesse contexto, antes de mergulharmos na análise bíblica desse tema delicado, é fundamental entender o que exatamente significa falar mal dos outros. Nesse contexto, estamos nos referindo ao ato intencional de disseminar informações prejudiciais ou falsas sobre alguém com o objetivo de manchar sua reputação ou causar danos emocionais. A maledicência pode assumir várias formas, desde comentários negativos nas redes sociais até fofocas verbais em encontros sociais. Ela geralmente ocorre quando as pessoas não têm controle sobre suas línguas e não consideram as consequências do que estão dizendo. Vivemos em uma época em que a comunicação é instantânea e globalizada. As palavras que escolhemos usar podem se espalhar rapidamente, alcançando um público vasto e desconhecido. Nesse contexto, a importância de refletir sobre o impacto de nossas palavras torna-se ainda mais crucial. A maledicência não só prejudica aqueles que são alvo das palavras negativas, mas também cria um ambiente tóxico e desagradável ao nosso redor. Ela alimenta conflitos, mina relacionamentos e promove uma cultura de desconfiança e animosidade. É essencial reconhecermos a responsabilidade que temos ao utilizar nossa linguagem. Ao explorar o tema da maledicência sob uma perspectiva bíblica, aspiramos não apenas compreender as implicações morais, mas também buscar uma mudança positiva em nossos próprios comportamentos verbais. No centro da abordagem bíblica sobre falar mal dos outros, encontra-se o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Essa instrução fundamental, encontrada em vários versículos, incluindo Levítico 19:18 e Mateus 22:39, destaca a importância de tratar os outros com bondade e respeito. Falar mal dos outros é uma clara violação dessa orientação, pois denota uma falta de amor e consideração pelo próximo. Ao amarmos o próximo como a nós mesmos, reconhecemos que todos somos criados à imagem de Deus e merecemos ser tratados com dignidade. Isso envolve ter empatia pelos outros e buscar compreender suas experiências antes de emitir qualquer julgamento ou palavra negativa. Através desse princípio, somos encorajados a adotar uma postura positiva na forma como nos relacionamos verbalmente com os outros. A importância da comunicação saudável e edificante não pode ser subestimada quando se trata do tema falar mal dos outros. A Bíblia nos ensina que nossas palavras têm poder. Elas podem tanto construir quanto destruir as relações interpessoais. Portanto, é vital cuidarmos do modo como nos expressamos sobre os outros. Uma comunicação saudável implica em utilizar palavras que edifiquem e beneficiem os ouvintes. Efésios 4:29. Significa evitar comentários maldosos, difamações ou fofocas. Ao invés disso, devemos buscar palavras de encorajamento, compreensão
e perdão. Através da comunicação edificante, fortalecemos os laços com os nossos semelhantes e criamos um ambiente de confiança mútua. A Bíblia também nos alerta sobre os perigos do falar mal dos outros. Provérbios 18, 21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, nossas palavras têm o poder de influenciar tanto negativamente quanto positivamente aqueles ao nosso redor. Ao escolhermos uma comunicação edificante, abrimos caminho para relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. Por fim, é importante lembrar que a forma como falamos dos outros também reflete nossa relação com Deus. Tiago 3, 9 e 10 destaca que bendizer a Deus e amaldiçoar os homens não deveriam proceder da mesma boca. Se afirmarmos ter fé em Deus, mas continuamente falamos mal dos outros, estamos contradizendo nosso próprio testemunho cristão. A abordagem bíblica sobre falar mal dos outros enfatiza o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo e ressalta a importância da comunicação saudável e edificante. Amar nossos semelhantes inclui utilizar palavras que construa em vez de destruir, buscando sempre tratar os outros com amor e respeito. Ao adotarmos essa perspectiva bíblica na forma como nos expressamos sobre os outros, cultivamos relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos, além de demonstrar nossa verdadeira fé em Deus. Que possamos sempre lembrar-nos desses princípios e buscar praticá-los em nossa vida diária, contribuindo para um mundo onde a linguagem seja usada para unir e edificar, em vez de dividir e destruir. Passagens bíblicas que condenam o falar mal dos outros. Deus abomina a língua mentirosa e os que semeiam contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16, 19. A sabedoria contida nos provérbios destaca a importância de uma comunicação sincera e honesta. No capítulo 6, versículos 16 a 19, encontramos uma condenação direta àqueles que usam sua língua para espalhar mentiras e semear discórdia entre irmãos. O texto enfatiza a aversão divina às palavras falsas, pois elas minam a confiança entre as pessoas e prejudicam os relacionamentos. Não deixar sair da boca palavras corrompidas, mas apenas as que edificam e beneficiam os ouvintes. Efésios 4, 29, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, exorta os cristãos a serem conscientes da qualidade das palavras que proferem. No versículo 29 do capítulo 4, ele nos lembra de evitar qualquer linguagem corrompida ou prejudicial. Em vez disso, somos chamados a usar nossa fala para edificar e beneficiar aqueles que nos ouvem. Isso implica em expressar palavras de encorajamento, bondade e sabedoria, em vez de difamação ou insulto. Não falar mal nem julgar o próximo, pois só Deus é o verdadeiro juiz. Tiago 4, 11 e 12. Tiago oferece orientações claras sobre como devemos tratar nossos semelhantes quando se trata de julgamento e falar mal. No capítulo 4, versículos 11 e 12, ele adverte os cristãos a não falarem mal uns dos outros, nem assumirem o papel de juízes. Tiago nos lembra que apenas Deus é o verdadeiro juiz de todas as coisas e que nossa tarefa é amar e servir uns aos outros com humildade. Ao nos abstermos de falar mal e julgar prematuramente, demonstramos nosso respeito pela soberania divina.
como isso se aplica à nossa vida cotidiana. Essas passagens bíblicas têm implicações profundas em nossas vidas diárias. Elas nos incentivam a sermos conscientes da maneira como usamos nossas palavras e a considerar o impacto que elas podem ter em outras pessoas. Devemos cultivar uma linguagem positiva que promova harmonia, união e encorajamento. Ao evitar falar mal dos outros, optamos por criar um ambiente saudável onde os relacionamentos possam florescer em amor e compreensão mútua. Além disso, ao lembrarmos que somente Deus é o verdadeiro juiz, somos instigados à humildade diante das diferenças ou os erros dos outros. A Bíblia oferece um guia valioso sobre como devemos usar nossa língua de forma sábia e amorosa. As passagens citadas condenam veemente o falar mal dos outros, ressaltando a importância da honestidade, edificação mútua e respeito pela autoridade divina. Ao aplicar esses ensinamentos em nossas vidas cotidianas, podemos contribuir para o fortalecimento dos relacionamentos e para a construção de uma sociedade mais justa e amorosa. Devemos buscar cultivar um coração puro, conscientes de que nossas palavras têm o poder tanto de construir como de destruir. Que possamos escolher sempre usar nossa língua com sabedoria e amor, edificando uns aos outros, em vez de derrubar.